de montar essa lista aqui, né? Essa tier list, né? De possíveis contratações do Palmeiras. Então é o seguinte, né? Nós vamos analisar o futebol desses caras, né? Ver se eles seriam titulares direto, que é tipo, o quê? O cara vai chegar e já vai ser titular. Por exemplo, vamos dizer que, sei lá, o Danilo chega aqui no Palmeiras. O Danilo, se chegar no Palmeiras, obviamente que ele já vai ser titular, né? Então, aí possível titular. Possível titular é aquele cara que não dá pra ter certeza se ele vai ser titular ou não. Vai de preferência do técnico e um monte de coisa. Mas que ele tem sim, né, futebol pra disputar a vaga titular de alguém ali, tá ligado? Aí rotação. Vamos dizer, por exemplo, esse Lucas Cienza aqui. Esse Lucas Cienza, se ele chegasse no Palmeiras, ele provavelmente ficaria como zagueiro, já que ele é zagueiro, né? Lá do Southampton. Então é o seguinte, vamos dizer que ele entra numa certa rotação, né? Uma hora joga ele e o Gustavo Gomes, depois joga o Gustavo Gomes e o Barbosa, depois joga ele e o Barbosa, depois joga Barbosa e Naves, depois joga Fux e ele, tá ligado? Tipo isso. Aí banco, meio autoexplicativo, e nem banco, meio autoexplicativo também, né? Então vamos analisar aqui usando o SofaScore. Então, o primeiro jogador é o David Romero. David Romero, que do Tigre e da Argentina, eu acho. É, da Argentina. Olha, aí a Liga Profissional de Futebol. Ele tem uma nota média de 7,8, né? Ele tem 12 jogos desses. Ele foi titular em 10, tem uma média de 67 minutos por jogo e esteve uma vez na equipe da semana, né? Desempenho de corrida por a cada 90 minutos. Ele tem uma média de 7,9 quilômetros percorridos, 14,3 de número de sprints, né, que é corridas perigosas, e a velocidade máxima que ele chegou foi 35,2. Ou seja, é um cara rapidinho aí, né? Na temporada ele tem 7 gols, né? De 0,41 gol esperado. Ou seja, é um cara que ele tira muito gol da cartola. Ele tem uma média de 0,6 gol do jogo, 2,9 chutes por jogo e 1,2 chutes certos por jogo. Ou seja, cada jogo que ele joga é pelo menos um chute que ele acerta no gol. Mas para compensar isso, ele tem 6 grandes chances perdidas, né? E a média de 0,6 gols por jogo. Ou seja, ele praticamente perde a grande. Ele meio que perde a metade dos chutes certos que ele acerta, né? Na assistência ele tem duas, né? De zero assistência esperada. Ele tem 21,4 ações por bola, ações com a bola por jogo. Sei lá se isso é bom para atacante. Eu não sou muito bom para fazer esse tipo de vídeo, né, gente? Eu só queria fazer algo pro time ficar sem. Pro time não, pro vídeo não ficar sem nada, né? Não é um zagueiro que tem muito passe, né? Tem passes no próprio campo, ó. 3,5. Tem 4,3 passes por jogo, né? Uma média. 0,8 deles vão ser no próprio campo, 3,5 deles vão ser no campo adversário. Ele tem 0,3 bolas longas certas e 0,2 passes sobre precisão certos. Isso tudo com duas assistências. É uma média de duas grandes chances criadas, uma média de 0,7 passes decisivos por jogo. Então, mano, pra mim, no crivo aqui, ele parece um bom jogador, né? Só que você tem que lembrar que pra nós,
para nosso time, a gente tem simplesmente, né, Vitor Roque e Flaco, né? A gente tem Flaco Roque como nossa dupla de ataque. Então, pensando nisso, eu acho que ele pega banco se ele vir pro Palmeiras. Agora, o próximo eu nem lembro qual que é o nome dele. É o Camilo Mena. Camilo Mena. Camilo Mena. Vamos ver aonde ele joga. Camilo Mena joga no Lechia Gdansk. É a liga da Polônia. Mesma média de. Mesma nota média, né? Ó, de 31 jogos ele ensinou os 31, né? Dá pra ver que ele é um cara mais lateralizado, né? No mapa de calor, que ele volta também um pouquinho para ajudar. Ele é um ponta esquerda, né? Vamos analisar aqui também, né? Ó, ele é um ponta direita, na verdade, né? Ele tem pontos fortes, alta pressão e armador, que é o tipo de jogo que o Abel gosta. Pontos fracos, ele não tem nenhum ponto fraco notável, né? E tem apenas 23 aninhos, cabe no bolso do Palmeiras com 4,3 milhões de valor de mercado, né? Enfim, essa super corrida por 96,6, uma média de 14,6 de sprints e uma velocidade máxima de 36,5, né? Ele tem 5 gols de 5,52 gols esperados, ele tem uma frequência de um gol a cada 540 minutos, né? Ele tem uma média de 0,2 gols por jogo, 1,6 chutes por jogo e 0,6 chutes certos. Ou seja, ele vai acertar ele vai meter um chute por jogo, mas desse um chute que ele vai meter, ele provavelmente vai errar, né? Ele tem 5 gols, 8 assistências, né? 54 ações com a bola por jogo, que eu acho que é uma boa meta, ó. Média, ó. Eficácia por jogo, 26,6 passes corretos, né? 1,6 passes decisivos por jogo, 13 grandes chances criadas. É um ótimo armador, hein? Desses 26,6 passes, né? 7,7 vão ser no meio, no próprio campo. 18,9 vão ser no campo adversário. Ele vai acertar 0,4 bolas longas e vai acertar 0,4 passos sob pressão, né? Então é isso. Se vocês quiserem ver as outras estatísticas, eu gosto também de ver os dribles certos por jogo. 1,9. Ele acerta mais ou menos 47% dos dribles que ele tenta. Parece um ponta que tem um estilo mais armador, né? Ele não consegue driblar muito bem, pelo que parece. Vai ser um cara mais na ideia do Alan, só que menos a parte de, né, ser bom com a bola nos pés. E por isso eu acho que ele viria para comer banco, viu? Aí o próximo é o Lucas Cienza. Eu acredito que é assim que fala o nome. Aqui, ó. Sciza, Cienza, né? Na verdade, não é Lucas, é Léo Cienza, né? Zagueiro meio campo ofensivo brasileiro de meio campo ofensivo e ponta esquerda brasileiro de 27 anos, custando 11,5 milhões, né? Vendo aqui, ele passou pelo Lajaidense, Fana BK, FC Magde, puta que pariu, cada time ruim. Até que ele finalmente foi parar no Southampton, que é um time de grande classe aí, até porque é da Premier League, né? Pontos fortes, chutes de longe, cobrança de falta, ou seja, um bom batedor de falta. Às vezes eu sinto que na falta do Andreas a gente não tem um cara muito excelente para bater falta, ou seja, a gente provavelmente viria de isso dele e alta pressão, que é sempre bom ter, tanto de lateral tanto de um ponta quanto de um meio-campista, né?
Dá pra ver que lá tá como meio campista, mas aqui dá pra ver que ele joga meio lateralizado, né? Bem lateralizado, na verdade. Ele tem 7,32 de média, já é maior do que os últimos dois que a gente estava vendo lá. Ele jogou 39 partidas, delas ele iniciou 32, tem uma média de 66 minutos por jogo. E no total tem 2.586 minutos, parando na equipe da semana do campeonato 8 vezes, né? Por 90 ele tem uma média de 10,4 km percorridos, 19,4 de corridas e 35 km por hora de velocidade máxima. Ele tem 7 gols, 10 assistências, né? Uma média de 0,2 gols por jogo, que 2,2 chutes por jogo, onde ele acerta 0,9 e já perdeu 3 grandes chances, né? Aqui nas assistências, ele tem 21 grandes chances criadas, hein? 44,9 ações por jogo, 1,6 passes decisivos por jogo em média, né? Tem bastante passes no campo adversário e drible certo 50%. Que, pô, acho que nem seria contratado pelo Palmeiras, né? Por causa do preço da idade. Mas se for contratar, eu acho que ele tem futebol para disputar titular. Principalmente que ele tá fazendo isso na Championship, né? Imagino que ele não faria no Brasileirão. Agora nós vamos para Alexandre Bernabé. É meio óbvio que ele poderia vir para ser um possível titular, né? Eu acho que o Bernabé, ele é um grande jogador, tá, gente? Eu acho que ele cairia muito bem aqui no Palmeiras, viu, mano? Eu amo. Vou fazer uma comparação aqui. Vamos pegar ele, Bernabé, né? E comparar com o próprio Piquerez, né? Joaquim Piquerez. Vamos pegar o Piquerez do ano passado, para ser mais justo, que esse ano ele sofreu com lesão, né? Aí dá para comparar, né? Tá. Aqui não tem muito o que dizer. Bernabé tem mais gols, mas isso aqui não é o que a gente tá para ver, né? Aí, em passes, eles empatam nas assistências, só que, né, o Bernabé tem uma média maior de assistência por jogo, né? Porém, o Piquerez tem mais assistências esperadas, tem mais grandes chances criadas, acerta mais bolas longas e cruzamentos. Agora, quando nós vamos falando por defesa, por jogo, o Bernabé ganha nas interceptações, no desarmes, perde no driblado, né? Ele é driblado uma vez por jogo pelo menos, o Piquerez é driblado só 0,8, né? Tem 1,7 cortes por jogo, sendo melhor que o Piquerez, e 0,3 chutes bloqueados por jogo, sendo melhor que o Piquerez. Né? Ele ganha nos dribles certos, duelos ganhos pelo chão, duelos ganhos aéreo, só que ele perde na posse de bola, ele perde por muito nas faltas e ele ganha nas faltas sofridas, né? É um cara que comete muitas faltas por jogo, 2,3 faltas você cometer por jogo como lateral. E eu tô começando a pensar, pô, será que é realmente tão bom assim? Eu acho que, mano, se você quiser ter um cara de característica mais defensiva, né? Você vai com o Bernabé, né? Agora, se você quer ter um cara com característica mais ofensiva, você tem que ir com Piquerez. Piquerez, né? Piquerez, cara, que Piquerez, o que? Enfim, os próximos dois, quebra galho, tá, gente? Eu gosto, o Danilo, não preciso nem falar que ele é infinitamente melhor que o Emi Martinez, né? E o Igor Paixão, eu acho que eu consideraria a compra dele no caso de venda do Alan, né? Se a gente for vender o Alan, a gente pode trazer aqui para repor ele o, o Igor Paixão, né? Pedro Lima, lateral direita do Wolverhampton, né? Não deu pra ver muito bem ele nessa temporada, até porque foi um moleque novo, né? Um moleque novinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Pedro Lima. É um moleque de 20 anos, 3,9
euros de valor do mercado, não tem nada muito legal para ver aqui. Mas enfim, olhando, aqui ele não jogou muito, né? Então dá para ter uma, não dá para dar um veredito muito bem. Mas vamos ver aqui no Brasileirão Série B, né? Para nós ter uma comparação melhor, né? Ele tem 6,90 de média, né? Jogou 8 jogos, iniciou os 8, né? Não tem passes, ele não tem nenhuma chance grande criada por jogo. Não tem, tem uma média de passes decisivos de 0,5, mas ó, se você ver aqui, ações por jogo são bons números e passes são ótimos números, tá? Na defesa, ele tem um jogo sem sofrer gol, tem uma média de quase uma interceptação por jogo, 1,5 desarme por jogo, 0,1 posse ganha no último terço, lá, que é lá na frente do campo, 2,8, quase 3 bolas recuperadas por jogo. É driblado muito pouco, faz muitos cortes por jogo. E ele não tem nenhum erro que levou ao chute, nenhum erro que levou ao gol e nenhum pênalti cometido. Então eu acho que, né, depende muito. Mas eu vou dizer que o Pedro Lima entra aqui para rotação, né? Muito porque, né? Na verdade, eu vou até fazer o seguinte. Pronto, agora tá mais certo. Porque o Léo Cienza, ele chega como um meio atacante que a gente não usa, né? Então, obviamente, ele vai ter que ir pra ponta, né? Pra ponta a gente tá tendo meio que uma rotação sim, né? Uma hora joga o Arias, outra hora joga o Paulinho, outra hora joga o Felipe Anderson, até o Vitor Roque já chegou a jogar lá, se eu não me engano, né? Então é bem difícil dizer se o Cienza cairia ou não nessa rotação, né? Enfim, né? Pedro Lima é um cara que eu acho que poderia disputar a titularidade, né? E agora Daniel Munhoz, pelo amor de Deus, né, gente? Eu respeito o futebol do Giai. Eu respeito o futebol do Giai, mas eu acho que falta a ofensividade que o Munhoz traz. O Munhoz, eu vi ele na Copa do Mundo, viado, e ele traz exatamente o que o Palmeiras precisa, né? Tanto o futebol, tanto a boa qualidade ofensiva que o Kelvin traz, né? Mas que infelizmente ele acaba tendo erros defensivos, né? Em que o Munhoz consegue não ter, e o Giai, né? Falta nele essa qualidade ofensiva, né? E agora, Gabriel Jesus, amigos, eu preciso falar que ele vai para possível titular, infelizmente, né? Gabriel Jesus, o que eu quero que vocês pensem sobre ele é que ele não é mais aquele Gabriel Jesus que chegou, viado, que chegou e, nossa, decidiu aqui no clube, depois foi vendido pro City, aquele cara que tava destruindo na primeira temporada do City. Ele ainda é bom, mas ele não é aquele cara mais, tá ligado? Infelizmente, Gabriel Jesus vai ficar só de possível titular, porque ele vai ter, querendo ou não, que conquistar o seu lugar. Eu acho que o Munhoz encaixaria como uma luva, o Daniel, Daniel, o Danilo encaixaria como uma luva e o Igor Paixão encaixaria como uma luva também. Só que eu não acho que o Gabriel Jesus chegaria para ser titular imediatamente. A gente tem o Flaco, a titular absoluto, né? A gente tem o Vitor Roque voltando de lesão. Vamos ver como ele vai ser, né? Se ele vai voltar no pique que ele saiu ou se ele vai voltar meio lento. A gente também tem o Paulinho correndo por fora. Então eu acho que meio que querendo ou não, a gente é obrigado a dizer que Gabriel Jesus é apenas um possível titular. E é isso. Um beijo, falou, tchau.